Aqui diz que estamos no ar, é isso mesmo? Estamos no ar. Pela terceira vez, Davi está gravando a chamada. Exatamente. Não desistimos tão fácil assim, hein? Não faço. Davi, para o carro, cara. Você está dirigindo? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô em viagem aqui pelo Algarve, cara. Lugar lindo aqui no sul de Portugal, mas compromisso é compromisso, né? Tínhamos esse compromisso aí de, de fazer o sem compromisso e é o compromisso de estar sem compromisso está compromissado. É isso. Legal. Ficou bem claro. O pessoal finalmente entendeu o propósito do canal, né? Eu acho que Mas é verdade. a didática é muito importante, Diogo. Acho que falta isso no YouTube. Exatamente, cara. Exatamente. O YouTube está farto de pessoas querendo inventar a roda, né? Qualquer hora tem YouTube dizendo assim, 5 motivos pelo qual você não pode tomar água. Assim, todo mundo tem uma invenção de roda, todo mundo tem alguma coisa para ser polêmico. Nós não, cara. Nós somos sem compromisso. 2.0 ainda. Nós somos sem compromisso há quase 20 anos. Então, esse é o canal para você que quer discutir assuntos relevantes, de uma forma bem-humorada. Hoje estou preocupado, não estou vendo Goldberg, The Cat, mas agora, nesse momento, vemos o para-brisa aí do carro do Davi. Mas esse é o canal, cara. É o canal para a gente poder discutir esse tipo de coisa com tranquilidade, mas até para ser sem compromisso, nós somos compromissados. Agora, quarta-feira é o dia que a gente normalmente lança os vídeos e estamos aqui gravando, né, Davi? Exatamente, exatamente. Como é que tá tudo por aí? Tudo em ordem franca? Cara, tudo certo. Eu não sei como é que está em Portugal, mas em janeiro nós já estamos em 79 de janeiro de 2019. Assim. Janeiro tem sido um mês muito longo, cara, muito longo. A gente, até para contextualizar esse período, no futuro a gente vai talvez ver esse podcast novo, vai entender como é que as coisas estão. Está passando por um problema muito sério, né, cara, aqui com a questão da barragem de Brumadinho. É só o que dá na mídia e com razão. Foi uma tragédia muito, muito grande, então o pessoal está muito comovido com isso. Esse momento de mudança política, né, cara? Então, assim, janeiro, e fora que tá quente pra caramba também por aqui. Então, assim, é um mês que está sendo puxado, cara. Mas não dá para parar, né? O pessoal não pode parar a sua vida, parar os seus negócios e a gente tem que seguir em frente. Exatamente. Aqui em Portugal fala-se muito de Brumadinho, tem toda hora a gente vê aí nos noticiosos aqui. E, cara, segue orações aí para a galera de lá, para realmente conseguirem fazer o melhor trabalho possível. Mas aqui direto, cara, fala-se muito, fala-se muito. É verdade. Mas vamos seguir o nosso trabalho, porque, como a gente falou, não adianta, né? A gente tem que mandar orações, mas tem que se manter em atividade, né? É isso, é isso, é isso. Eu acho que hoje nós temos um assunto, cara, muito legal para tratar, e eu tenho certeza de que vai interessar pelo menos 90% da nossa audiência. Opa, 90%? 90%. Não significa que nós vamos ter, né, vamos ser líderes no YouTube com esse tema, mas pode ter certeza que 90% das pessoas que entrarem nesse vídeo vão se identificar com esse tema de hoje. Opa, então diga aí, Diogo, o que a gente vai falar hoje que interessa 90% das pessoas? E vem cá, esses 10% que não se interessam, o que eles fazem? Vão embora do vídeo? Cara, eles provavelmente estão vendo Netflix agora, estão sentados, estão É, numa contemplativa, sei lá, cara, estão numa é, massa mais relax aí, estão literalmente sem compromisso, né? Mas esse exato, vai exato. interessar bastante gente. Vamos falar agora da nova TechPix. A nova Agora TechPix vai. veio para, cara, empresas familiares. Ih, rapaz, agora eu entendi por que isso interessa para 90% das pessoas, então. Cara, primeiro, acho que pelo menos 90% das pessoas têm alguma família. Pode ser que não fale com essas famílias durante muito tempo, mas tem uma família. 90% dessas pessoas trabalha ou trabalhou ou vai trabalhar em alguma empresa fundada enfim, por alguém. E, cara, você consome empresas familiares, né? E você vende Exato. para empresas familiares. Então, a gente vai ter que falar disso, cara, querendo ou não. Empresas, a família é a grande incubadora de empresas, né? Isso daí é no Brasil e no mundo, né?
No Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, né? Tem aquela figura do patriarca, né? Que é bem poderoso chefão. Meu filho, vai pegar os pastelone pro teu velho. Aquela bem coisa familiar, assim. Mas hoje, acho que a proposta, Davi, a gente, para não entrar muito muito a fundo, né, até porque a gente não tem muito compromisso e a gente também tem tempo. Inclusive, nós temos o desafio de deixar as pessoas o mais tempo possível assistindo esse vídeo para ele ganhar relevância. Então, você que está assistindo agora, se inscreve no canal. Nunca achei que eu ia fazer isso, cara. Eu estou me sentindo um youtuber agora. Se inscreve no canal e dá um gostei, porque significa que no próximo vídeo você vai receber esse conteúdo e vai poder assistir, né? E você ajuda a levar a família sem compromisso a todos os lares, né? Olha, um youtuber que se preze, hoje em dia também fale de ative o sininho. Ative o sininho. Constrangedor, cara. Que vergonha alheia ficar mendigando like, né, cara? Mas tem que fazer, cara. Não assiste, ele até... Facebook não gosta que eu coloque o YouTube lá, porque ele acha que eu vou tirar ele da rede dele, né? O Instagram não deixa eu colocar um vídeo de uma bosta de 1 minuto, passou de 1 minuto, ele não gosta, ele corta o vídeo, não adianta. Tem aquele IGTV que não funciona para nada. Então, cara, YouTube é a nossa rede, você precisa assistir. Exato. Diogo, a gente estava falando aí sobre a questão da empresa familiar, cara. Você falou de um dado aí que 70%. Fala esse dado aí para mim de novo, que você vai saber replicar ele melhor aí. Hoje a gente quer falar sobre isso na visão de três players. Primeiro é o dono ou a dona da empresa, é a cabeça, o cara é o fundador, é o patriarca ou a matriarca que começaram uma empresa, não importa o tamanho dela. O segundo é o filho do dono, ou a filha do dono, enfim, a família, os herdeiros e as pessoas que provavelmente vão tocar essa empresa para frente. E um terceiro player na visão do gerente, é o cara que tem que administrar tudo isso na visão, enfim, convivendo com os donos e convivendo com a família dos donos. Então, a gente vai falar sobre essas 3 visões. Mas esse dado de empresa, por isso que a gente brincou da questão de 90% das pessoas se interessarem por esse assunto, é porque 90% dos empreendimentos no Brasil são de empresas familiares, partiram de empresas familiares, né? Esse é um dado muito interessante. Gera 65% do PIB do Brasil vem de empresas familiares. 75% da força de trabalho do Brasil está em empresas familiares. E um dado que é muito interessante é que 70% dessas empresas, cara, encerram as atividades quando o fundador morre, cara. Que louco isso, hein? Cara, isso é muito traz muito assunto, cara, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de gestão, a gente está falando de um pouco sobre o que a gente falou no último programa, que é sobre a visão do dono, né, para gerar uma experiência, para gerar um negócio, né, para gerar enfim, uma vivência legal do cliente, né? Pode falar. E na prática você está falando o seguinte, que 65% do PIB do Brasil tem prazo de validade. E está completamente, ou seja, não é num solo, não está num solo fértil, não está em algo que vai dar continuidade. 60% do PIB do Brasil pode desaparecer quando o fundador dessa empresa morre. Exato, para você ver como é que não tem muito embasamento, a fundação não está sólida, né, nisso, né? Legal, é isso mesmo. Esse dado é da USP, tá? Não é do Wikipedia ou de um youtuber, tá? No jornal da USP, acho que tem uma validade, né, para a gente discutir sobre isso. Mas é interessante pensar, né, cara, por que uma empresa morre com dono, cara? Cara, exatamente. É aquela figura do eu empreendedor, né? Não é nem o empreendedor, é o eu empreendedor. A partir do momento que ele não está lá, as portas se fecham, né? E o que eu queria trazer para você aqui agora, Diogo, é o seguinte: queria te fazer uma pergunta, porque a gente está falando o seguinte: a gente vai ver se
a gente vai ver esse assunto pelo lado do... Você tá me vendo ainda aí ou não? Tô te vendo bem. Então tá. A gente vai ver esse assunto pelo lado do dono, né, do dono do negócio, dos filhos dele e do gestor ali, algum corpo técnico ali na empresa. Só que, e no olhar do mercado? Será que o mercado, será que as pessoas, elas ainda enxergam a empresa familiar como um bom negócio? Será que isso é algo visto como positivo? Porque a gente está falando quão frágil é isso, né? Que 70% das empresas elas fecham depois que o fundador sai do negócio, enfim, sai do planeta, né? Depois que ele morre. Será que é fácil você atrair investidor? Será que é fácil você manter o cliente? O que o mercado entende disso? Então a pergunta é o seguinte, Diogo: é um bom negócio, empresa familiar ou não? E aí, para contextualizar essa pergunta, eu vou contar aqui um case. Se você me permite contar esse case. Você está à vontade, rapaz. Fique à É vontade. É o seguinte, lá para 2011, cara, eu estava nos Estados Unidos, ali em São Francisco, e São Francisco é uma área do mundo onde grandes tendências surgem, né? E ali naquela época eu comecei a ouvir muito forte a questão do consumir local, né? Você consumir. Por exemplo, São Francisco é um lugar que não tem Walmart, por exemplo, é a única grande cidade dos Estados Unidos que não tem Walmart, porque realmente a população entendeu que se o Walmart abrisse, a loja da Dona Maria ia fechar, e aí ela ia deixar de comprar do fornecedor, que é o São João, que mora em outra rua, ou seja, o dinheiro ia parar de consumir dentro daquelas ruas, ia para uma grande corporação que ia levar os lucros para fora do país, enfim, toda essa história que a gente já sabe. Esse pessoal tá ligado, cara. Esse pessoal tá ligado. Exatamente, é aquela coisa, né? A filha da Dona Maria frequenta a escola de dança, que é ali do outro lado da rua, e se ela fecha o negocinho dela, acabou a Dona Maria, acabou a aula de dança, acabou todo mundo, ou seja, o dinheiro vai para outro lugar. E 2011 foi onde eu comecei a ouvir isso de uma forma muito com muito embasamento, era pouco discurso assim de uma onda, de uma vibe, era uma coisa realmente que as pessoas abraçavam aquilo e a ponto de não deixar o Walmart entrar na cidade, né? E aí o que acontecia? Existia um café ali em São Francisco, existe ainda, se não me engano, chamado La Boulange. E o La Boulange era um point assim que as pessoas falavam, olha só, existe o Starbucks, e aí o Starbucks é a coisa do turista. É coisa do turista que vai lá com um cafezinho, mas o local não consome Starbucks. O local, o hipster, o O raiz, raiz mesmo, isso. O ele, São Francisco raiz mesmo. o raiz mesmo, ele consome o La Boulange. E aí o que aconteceu, Diogo? Adivinha o que aconteceu? O Starbucks comprou o La Boulange, rapaz. Comprou. Né? Eles compraram aquela empresa familiar. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: quando eles levaram para a mídia essa história, que o Starbucks, porque, enfim, eles compraram La Boulange e foi uma grande aquisição, não foi pouco, acho que foram 100 milhões de dólares na época, foi um negócio bem relevante. Mas o Starbucks eles foram muito tímidos na mídia para falar que eles compraram La Boulange, porque eles sabiam que a reação do mercado não ia ser 100% calorosa com aquilo. E realmente não foi. Muita gente se incomodou com essa questão de estar saindo da mão da família, né, e indo para uma grande corporação. E aí eu fico pensando o seguinte: a gente vem aqui de um. Se você vê os anos 90 no Brasil, antes do Plano Real, muitas das grandes empresas elas eram familiares, até no mundo mesmo, né? Tinha essa coisa de familiar. Depois entrou uma onda de gestão muito forte, e aí não pegava bem a empresa ser familiar, ela tinha que ser gerida realmente por um corpo técnico. E a gente entra agora numa onda que é o seguinte, que o familiar volta a ser meio que cool, assim, é legal você ser familiar. Mas será que é legal você ser familiar por causa do marketing? Por exemplo, a Johnson Johnson, ela fala que é uma empresa family company, mas eles não são, eles são gestora, corpo técnico. É o La Boulange, também eles vendem essa coisa do familiar, mas não, tem uma Starbucks por trás. Então, assim, será que é uma coisa de marketing? Porque quando eu converso com alguém que tem uma empresa familiar,
eles também não assumem muito que é empresa familiar. Eles gostam de falar, não, aqui é corpo... Ou seja, quem é empresa familiar gosta de dizer que é técnico. E quem é técnico quer dizer que é empresa familiar. Diogo, esclareça isso para os nossos espectadores. Afinal, é um bom negócio ou não é você ter uma empresa familiar, rapaz? Cara, eu falaria para você, depende, né? Ok, esse foi o Sem Compromisso de hoje. Até mais. Uma resposta standard para qualquer coisa que a gente não queira se comprometer. Mas é muito legal você ter falado isso, cara. Por que uma empresa profissionalizada, às vezes com capital aberto e tudo mais, quer dar o ar familiar, né? O que tem uma empresa familiar que chama atenção e que pode ser legal, né? E isso vem também de um processo também de gourmetização de muitas coisas que a gente tem passado. No Brasil, então, tudo é gourmet, né? Tudo vem desse conceito do gourmet. E por quê? Porque o ketchup ele não é mais o ketchup da Heinz. O ketchup é um ketchup caseiro, que é uma receita do meu avô John Paolo Casablanca, que é lá do sul da Itália, que ele faz um ketchup e a receita permanece na nossa família há 207 anos, quando os tomates eram, sei lá, era salgado, enfim. Olha, não existe mais ketchup, agora é molho com redução de tomate agora. Exatamente. Então, assim, esse é um processo. Esses dias eu estava vendo uma marca também não vou citar o nome da marca, mas aconteceu com uma marca de picolé, cara, que eles tinham um carrinho em tudo quanto é lugar, e era um picolé gourmetizado, evidentemente, mas tinha esse apelo, né? O carrinho tinha lá um senhorzinho que vendia na Itália há 2.000 anos com um carrinho lá, ele pegava, colhia os morangos, raspava os morangos, os seus dedos se cortavam, aquela coisa, e aí ele pegava gelo, misturava, e aí metia um palito, e aí cobria isso e pronto, era o picolé de morango genuíno, que era o Dom Gianpaolo que fazia. E aí eles tinham esse marketing, né, uma empresa familiar, não, isso aqui é uma receita secular, uma receita de não sei quanto tempo, e aí tinha esse apelo. Aí descobriram que não, cara. Descobriram que esse velho nem existiu, descobriram que, cara, foi um pessoal que montou lá essa receita e colocaram esse apelo. Aí pegou muito mal para o mercado. Eu acho que as pessoas gostam na empresa familiar, primeiro, de ser família, você tem uma identificação, né? Pô, da minha família para a sua, né? Tem uma empresa de café aqui na região que tem esse slogan, da nossa família para a sua. Uhum. Então, era aquela coisa que nasceu de uma paixão, de uma missão, de alguma coisa de algum ponto forte que essas pessoas têm, de algum talento que essas pessoas têm, né? Então, é um visionário, é uma empresa que emprega, né, o pessoal da região. Então, tem uma poesia nisso, né? Então, por esse lado, é legal, né? Por esse lado, pô, você vai comprar uma empresa familiar, ou você vai investir numa empresa familiar, bacana, tem uma história, a empresa familiar tem história, né? Só que, por outro lado, essa empresa, cara, ela, por exemplo, qual foi o problema, talvez, que a Starbucks teve nesse caso? Cara, ela tem muito processo, tem gestão fenomenal, tem controles, sabe fazer do negócio, mas não tem a empatia, não tem a humanização que talvez esse negócio local tivesse, né? Por outro lado, é uma empresa que, de repente, se a gente for pensar, é muito mais confiável em relação à estrutura, em relação a informações, né? Talvez financeiramente, poderia pensar nesses dois aspectos. Por isso que eu falo, depende, né? Exato. Até para uma empresa ganhar escalabilidade, é difícil você fazer isso dentro da família, né? A gente vive, depois que inventaram esse conceito da tal da internet, que globalizou tudo, né? Esse conceito da globalização, né? Uma empresa familiar hoje ela tem aquele seu charme, né? De ser uma coisa mais local, de você muitas vezes se relacionar com o consumidor de uma maneira mais personalizada, mais humana mesmo, né? Só que é difícil escalar esse processo, né? É difícil você
criar uma rede de franquias, né? É difícil você estar presente em diversos países do mundo, você sendo familiar. Eu acho que o grande desafio é justamente você crescer, você gerar escalabilidade para o seu processo. Por exemplo, se você é uma franquia, você conseguir gerar a qualidade, né? Você conseguir gerar padrões de qualidade para você conseguir replicar ao redor do mundo com diferentes franqueados, mas você, ao mesmo tempo, conseguir ter uma relação, a tal da relação humanizada, né? Então, aquilo, não é uma receita de bolo também, né? Porque cada lugar, cada cidade, cada bairro tem as suas peculiaridades. Eu acho que essa empresa de hoje em dia, né, a empresa do futuro, mas a gente não pode pensar nisso para o futuro, tem que começar a fazer agora, essa empresa que consegue enxergar o seguinte, ok, o que esse bairro, o que essas pessoas, o que esse nicho tem diferente da outra rua, da outra cidade, do outro bairro, que eu posso fazer só aqui? Será um atendimento? Será uma receita? Será alguma... O que é esse diferente? O que é esse diferente? Bem ou mal, a gente vê isso acontecendo, né? Você vê que tem grandes cadeias de fast food que, às vezes, eles chegam no Brasil, eles têm pão de queijo, mas fora do Brasil não tem pão de queijo. Então, isso é uma tentativa de você se comunicar e atender aquele interesse local e entender que o mundo não são ovos com bacon, existem lugares que tem que ter pão de queijo também, e no Rio de Janeiro, se você abrir uma lojinha de sucos e não tiver açaí, você morre no dia seguinte. A gente falou tanto de açaí, né, no episódio passado. Então, acho que para uma empresa conseguir gerar essa empatia com as pessoas, é isso, ela ser técnica, ela ter a gestão de uma empresa profissional, mas quando ela abrir a portinha, quando abrir a tasquinha, quando abrir a lojinha, ser uma empresa familiar. Realmente os funcionários botarem a camisa, o chapéu do empresa familiar e aqui eu sou o dono, né? É muito bom você ser atendido pelo dono, né? E quando o gerente ou o funcionário, qualquer que seja, tem um comportamento de dono com você, eu acho isso fenomenal, né? Muito bom, cara. E essa é pelo menos aqui na região onde eu tô, isso é muito forte, cara. Você quer ser atendido pelo dono, né? Porque o dono é o que vai resolver, o dono é o que vai realmente entender o teu problema, e é um cara que não vai medir esforços, porque o negócio é dele, né? Então, quando a pessoa sente que está sendo tratada pelo dono ou por alguém que tem a mesma visão ou tem esse mesmo sentimento, ele gera muito mais confiança. Existe andando por algumas empresas, Davi, e atendendo, né, algumas empresas nesses últimos anos, e eu acho que, cara, 100% dessas empresas familiares, assim, Franca, pelo menos aqui em Franca, a gente não tem um perfil de uma empresa com níveis estratégicos tão profissionalizados, né? São um pouco mais raros aqui. Mas o que eu vejo se repetindo? Essa empresa, cara, familiar, ela parte normalmente, né, esse dono, esse fundador, é uma pessoa com extrema habilidade de negócio, é um cara com muito tino comercial, é um cara que trabalha mesmo, não é um cara que fica atrás da mesa, é um cara que vai, cita, que abre carteira, ele conhece todos os clientes dele, é um cara que começou realmente esse mercado, ele tinha um talento, ele tinha uma receitinha que ele começou a seguir no início, talvez de experiências profissionais anteriores, onde ele era empregado, né? Sim, sim. E ele é um cara, assim, cara, um empreendedor mesmo, um cara muito fera. E esse cara, e o negócio dele dá certo, porque ele tem tino, né? E ele tem visão, ele é um cara que começou a crescer. E essa empresa começa a crescer, começa a ganhar escala, começa a ganhar dinheiro, né? Só que esse cara, ele tem um tino, assim, mas o que eu percebo também, nem sempre esse cara ele tem talvez não que a formação acadêmica ela seja imprescindível. A gente vê aí tantos gestores que às vezes não tem uma qualificação mais técnica, né? Exato, mas ele é um cara que cresceu, talvez sem se preocupar tanto com aspectos de gestão, né? Tanto com uma qualificação
de recursos humanos, uma qualificação em finanças, uma qualificação administrativa. Então, é um cara que ele deu muito certo através do feeling dele, né? E assim, ele não se estruturou para isso. Ele cresceu muito e não se estruturou para isso. E para que o negócio dele também prospere, ele é um cara que gosta de ter a sua família, e ele passa a ser visto também pela família como um cara provedor, como um cara que deu certo, né? Então, Sim, sim. ele começa a agregar esse pessoal, ele começa a agregar o irmão, começa a agregar a esposa, os filhos começam a fazer parte daquele ambiente, é uma empresa que já começa a ter um ativo mais sólido, enfim, as pessoas começam a depender mais daquele negócio. E ele começa a incorporar essas pessoas, e aí começa a contratar também, né? Então, assim, mantendo o seu ritmo de trabalho. Só que aí, cara, chega um momento onde os problemas, não que eles não acontecessem antes, mas os reflexos dessa questão da gestão começam a aparecer, né? Então, eu queria trocar essa ideia contigo. Um dos desafios desse dono, cara, que tanto passar, transmitir esse jeito, esse tato para as pessoas que cercam, e buscar realmente se estruturar, porque senão esse cara pode desmoronar, né, cara? Eu acho que esse é o ponto. É lógico que ele teve muito mérito quando ele construiu o negócio dele, ele passa a ser um provedor da família, e essa figura se mistura, né, entre ser um CEO da empresa e um patriarca, né, ou uma matriarca, né. Tem horas que ele não sabe mais se ele é o CEO da família ou se ele é o patriarca da empresa, já a coisa meio que se mistura. E o ponto é o seguinte: eu acho que a empresa ela passa a ter uma data de validade quando as coisas são muito baseadas no feeling dele. Eu também não enxergo essa questão acadêmica como, não, tem que ter mestrados e doutorados, eu não encaro muito por aí, não. Mas eu acho que também não pode ir muito para o feeling. Olha, isso Exato. daqui funciona, isso daqui é assim, porque eu estou há 10 anos fazendo assim, e há 10 anos, enfim, eu estou pagando as minhas contas eu acho que esse é o grande ponto fraco das coisas, é o que deixa, era o ponto forte na época que ele abriu a empresa, porque se não fosse isso, ele nunca ia abrir, só que é o ponto fraco na hora de você falar o seguinte: ok, mas será que a gente tem realmente uma empresa sólida que pode dar continuidade, seja pelos filhos ou seja por outras pessoas, ou a gente tem simplesmente um negócio que está sustentando a vida dele e é um emprego melhorado, vamos chamar assim, né? Então é isso. Quando mergulha muito, as coisas funcionam aqui porque é o feeling. Aí o que acontece? Ele passa a não segurar os talentos dele na empresa, porque um gestor técnico que está ali dentro fala: ok, mas eu não vou pelo teu feeling, eu vou pelo que eu estou vendo do mercado. E agora, pelos últimos 5 anos isso funcionou, mas pelos próximos 5 anos a gente precisa de uma coisa diferente. Então ele passa a ter dificuldade de segurar esse talento da empresa, e ele passa também a gerar um certo desconforto enfim, dentro da família dele, né? Porque o filho dele, os filhos dele, estão lá dentro, os sobrinhos, a família está trabalhando ali dentro. Será que a família compartilha do mesmo feeling? Será que a família tem a mesma visão de mundo? Porque Exato. muita gente está ali dentro meio que por estar também, sabe? Olha, eu tô aqui dentro, mas eu também não tenho muito comprometimento. Se tiver outra coisa melhor, eu vou acabar indo. Mas é família, eu fico meio sem jeito de sair. Então Meu pai ia gostar disso, eu acho que perfeito, na verdade, esse é um desafio do cara, porque ele está lidando com os próprios fantasmas de talvez ter escolhas que a partir de agora não são boas escolhas. Por exemplo, eu tenho percebido que para muitas dessas empresas familiares, para começar um processo começar alguma cultura de tecnologia ou alguma cultura mais moderna, normalmente o filho começou a atuar, ou alguém começou a atuar. De repente, o pessoal mais antigo ainda não tem essa visão, né?
porque não entende muito bem dessa coisa de internet, isso aí é meio, essa coisa nova da internet é meio esquisita. E então o desafio dele é esse, e é um desafio também, cara, porque para perpetuar essa empresa na mão de um gestor que não é da família, isso é algo que deve ser muito dolorido para um dono, né? E também essa visão, você fala de repente do familiar que está lá e talvez não está, ou está lá por uma questão mais de consideração ou até mesmo de conveniência. É, Cara, às vezes o cara ele não queria ser isso, cara. Às vezes o cara não quer ter essa empresa. Às vezes o cara quer fugir com o circo. Às vezes o cara é. quer ser médico. Às vezes o cara tem o sonho de fazer outra coisa, de vender miçanga na praia, sei lá, cara, de montar um food truck ou de montar alguma outra empresa que tem a ver com os seus valores, com a sua essência, né, cara? E esse é um outro desafio, né? Como fazer com que a família perceba, ou às vezes a gente não é nem levar a família a isso, né? Não é nem influenciar a família para que ela perpetue o negócio, mas influenciar a família a se posicionar mesmo. Falou, filho, cara, você vai tocar? É esse o teu negócio? Né? Eu te preparo para isso, eu te preparo para uma sucessão de trono mesmo, eu saio daqui, você Uhum, assume. Quais uhum. são os teus pensamentos para essa empresa no futuro? O cunhado, chega aqui, vamos conversar. Qual que é a sua, cara? Você vai continuar? Você não vai? Qual que é a tua história? Então, assim, eu acho que esse é um desafio muito grande, né, cara? E como será que o cara sai dessa, Davi? Cara, você utilizou a palavra que acho que é o grande gancho aqui. Você falou atrai muita gente por conveniência. Por Sim, conveniência. A empresa familiar, ela é muito isso, né? Ela tem um poder gravitacional de estar lá os filhos, os sobrinhos, o cunhado, aquele amigo do, enfim, que está ali dentro também. E tem muita gente realmente por conveniência nisso. Tem muita gente que está ali 50%, né? E, enfim, como é que você vai dar continuidade num negócio desse? Eu acho que quando a empresa ela fica muito estruturada nessa questão da conveniência, cara, aí você não está montando uma empresa, você simplesmente montou alguma coisa que consegue empregar pessoas ao redor. Assim, a linha disso, né, é uma linha muito tênue. Assim, eu tô aqui em Portugal, Portugal é um lugar que tem muito imigrante, né, tem muitas pessoas vindo para cá. E eu vejo muitas empresas familiares nascendo, né, porque as pessoas imigram para cá, e aí abrem um negócio, seja um escritório de alguma coisa, uma loja, e você vê que é uma coisa de, tá ali, são os dois irmãos trabalhando, mas aí já tem o filho do outro, já tem a esposa do outro, e quando você vê, você criou esse sistema gravitacional de você ter muita gente, que às vezes você tem ali 3 pessoas realmente muito empenhada, mas e as outras 5? Cara, né? as outras é muita gente. Se você tiver Já uma teve, pessoa que não esteja empenhada, já é muita gente, uma pessoa que não esteja empenhada. Outras 5, então, acabou. é verdade. Então, eu penso assim, ó, se o dono começar a olhar para essa empresa como uma empresa mesmo, vamos pensar numa empresa, vamos dar a empresa dos sonhos. Uma empresa dos sonhos é com pessoas que têm competências específicas para o seu cargo específico. Esse cargo ele tem uma missão muito bem definida, ele tem desafios muito bem definidos, as funções são todas definidas e elencadas, né? Ou seja, todo mundo ocupa o lugar que tem que ocupar e esse lugar ele tem que oferecer uma eficiência máxima para que uma pessoa possa fazer o máximo de tarefas possíveis, sem que existam encostos, né, para esse cargo. Essa seria uma empresa ideal, né? Uma empresa onde a liderança age como uma liderança e tem competências de liderança, onde o operacional ele tem técnica para desempenhar o trabalho dele com toda eficiência e essa empresa ela tem alguém que cuida justamente de azeitar essas engrenagens e Exato. atua como maestro dentro disso tudo, né? Quando eu olho para o meu filho, ou quando eu olho para o meu cunhado, ou quando eu olho para minha esposa, ou quando eu olho para o meu marido, enfim, depende da estrutura da sua empresa,
Se eu olhar ele como filho, como cunhado, como esposa, como marido, eu preciso jogar todo esse modelo fora, né? Então, Exato, eu exato. considerar que aquela pessoa lá é a ideal para o cargo, mas eu penso que ela é a pessoa que, enfim, cara, eu preciso dar um emprego para esse cara, eu preciso colocar essa pessoa nessa posição, porque, no mínimo, é uma pessoa que eu confio. Quando isso acontece, você está negligenciando, cara, a tua empresa. Então, a pessoa é de confiança, beleza. Existem pessoas profissionais que também podem ter a tua confiança. E você também precisa inspirar essa confiança nas pessoas. Se você não confia em quem está com você, ou você está escolhendo muito mal essas pessoas, ou, cara, você precisa fazer uma terapia de desapego, porque a gente convive com pessoas diferentes. Então, o teu filho ele pode trabalhar no marketing, mas o teu filho tem que ter competência de marketing, senão ele vai fazer alguma bobagem homérica, como tem acontecido com algumas empresas que estão usando até Brumadinho, por exemplo, que a gente falou nisso do vídeo, usando o marketing errado para isso. O cara não vai falar no tom da tua empresa, ele não consegue transmitir as coisas da tua empresa e ele não tem uma visão de futuro. Ele é teu filho, mas ele não está para o cargo, né? O teu cunhado, legal, é um cara bacana para cuidar da produção, legal, mas ele, cara, ele está afastando. Como é que está o turnover da tua produção? Como é que está essa substituição? As pessoas estão felizes trabalhando na tua empresa? Teu cunhado é um cara legal para isso? Ele é um carrasco ou ele é um líder? O que ele é? Isso faz parte do teu negócio. Então, pensar nas pessoas aplicadas nessas funções é o mínimo que você pode fazer. E não tenha dó, né? Talvez o teu filho não seja o cara para esse cargo, né? Ele tem interesse de estar lá? As pessoas que estão lá, é uma conveniência ou é profissionalismo? A pessoa te entrega, teu cargo tem uma missão, ela te entrega essa missão, você tem indicadores de produtividade dessas pessoas? Então, cara, se eu pudesse falar isso, e para o gerente, coitado, cara, passe as suas informações, faça o teu trabalho, busque realmente mudar as realidades e os desafios da tua empresa, mas não sofre, cara. Tem muita empresa precisando de você aí. E olha que interessante, porque nesse ponto de vista aí que você está falando, a empresa familiar ela pode ser uma grande armadilha para o próprio dono, que às vezes começou aquilo que, olha, com nobres intenções, mas como é que ele vai chegar para um sobrinho dele e falar, olha, você não vai mais cuidar da produção, cara. E aí, não é nem que ele está demitindo esse sobrinho, ele vai colocar em outro departamento da empresa, mas só de realocar ele, colocar alguém mais técnico ali dentro, pode gerar um efeito traumático nos natais, nos próximos natais, porque vai reunir todo mundo ali dentro, né? Então, assim, é um negócio complicado, mas, de novo, mas tem que ser feito, porque essa é a diferença do líder do negócio, né? Porque a empresa é o reflexo do seu dono, né? Se o dono ele for muito confuso, ele vai acabar sendo um chefe, né? Que eu acho que esse é o grande risco que o dono de uma empresa familiar acaba correndo, do tipo, olha, eu vou tomar essas decisões porque eu tenho que tomar essas decisões porque esse é o bom para o negócio, esse é o líder, né? Mas chega uma hora que ele não quer tomar essas decisões ou começa a lidar com... Enfim, ele começa a pensar mais na família e aí na família ele é um chefe, né? A expressão é isso, é um chefe de família, mas na empresa é um líder. E aí, quando você mistura essas coisas, você tem um poderoso chefão, né? Você não pode ser um poderoso chefão na tua empresa. Que aí você vai mandar, então um sobrinho mata o outro e aí pronto. Pega a vaga do emprego e resolve. Mas essa é um grande desafio, né? Você ser um chefe na família, mas você ser um líder na empresa. Cara, me veio na cabeça agora uma tribo, assim, com uma puta de uma oca, assim, no meio dessa tribo, né? E essa oca provê todas as outras ocas menores, né? E aí tem um cara, um índio que tá trabalhando, tem 3 javalis num ombro e um tronco no outro, e tem um outro que tá numa rede, assim. Então me veio muito isso na cabeça, né? Essa questão da conveniência e dos cargos mal distribuídos, né? Cara, é que o brasileiro, cara, ele é muito emocional, né, cara? Ele é muito coração, né, cara? Então, eu não dá para tirar esse mérito das pessoas de querer
agregar, de querer contribuir, de dar chance. Mas, cara, eu gostei muito da sua expressão, eu acho que isso pode fechar. Né? Você é um CEO da sua família ou você é um patriarca da sua empresa, né? Exato, exato. Vamos refletir sobre isso, né, Davi? Cara, vamos sim, e pensar o seguinte: quanto mais você pensa no crescimento da tua empresa, mais você vai crescer, mais lojas você pode abrir, mais clientes você vai, e mais dinheiro você vai fazer, e mais conforto você pode passar para a tua família. Então, não necessariamente a família precisa fazer parte ali do dia a dia da estrutura, mas eu acho que a família ela pode muito mais se aproveitar desse crescimento da empresa, cada vez mais técnico, e, enfim, você vai se aproveitar disso de uma outra forma, você vai ter usufruir mais os benefícios, às vezes se você se afastar um pouco mais do negócio, enfim, ou não, né, Diogo, ou não, porque é sem compromisso, né? Cara, pode ser que tudo isso que a gente falou é a maior bobagem do mundo, né? Então, me desafie, rapaz, me desafie, traga casos, traga. Comentem aqui no... Aperta o sininho, aperta o sininho. E vai aparecer daqui a pouquinho 2 vídeos aqui, então clica nesses vídeos, são os nossos primeiros vídeos. Então, cara, finalmente a gente tem vídeo suficiente para preencher 2 quadrados agora. Fiquei feliz com essa informação. Eu acho que a melhor coisa é o seguinte: se a pessoa está gostando, ela se inscreve no canal. E se ela não está gostando, ela se inscreve no canal, que é para criticar mais ainda, entendeu? Gostamos de haters. Haters, venham. Certo, não tem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Mas, Diogo, acho que a gente chegou aí em bom questionamento. Nenhuma, né? Ninguém entendeu porcaria nenhuma do que a gente quis dizer. E talvez agora na sua empresa e dê uma mijada em todo mundo agora. Tá vendo? Esses 2 falaram, vocês não fazem nada, vocês ficam encostados aqui, seus parasitas, e sai da empresa, fecha tudo. Mas você sabe o que é legal quando você tem assim um bate-papo como esse? É porque a gente não diz o que as pessoas têm que fazer, a gente bota as pessoas para pensarem. Então, é possível que alguém esteja assistindo a gente agora e fale o seguinte: rapaz, esse negócio de empresa familiar é bom mesmo, é isso que eu tenho que fazer. E a outra pessoa do lado fala o seguinte: esse negócio de empresa familiar é uma furada, cara, tem que sair daqui. Então deixa as pessoas chegarem às suas conclusões sobre o que a gente falou. E conta qual é a conclusão que elas chegaram, é isso que é legal. Sem compromisso, 2.0. É isso, muito bom, Diogo. Então, a semana que vem, mais um vídeo aí que a gente sobe. Vamos manter, não interessa se a gente está viajando, onde é que a gente está, a gente vai e sobe o vídeo. Tendo conexão, nós estamos juntos. Grande abraço, Davi, grande abraço a todo mundo que está assistindo. Valeu, pessoal. Então é isso aí. Aquele like, tem que mendigar o like no final também, cara. Ative o sininho, cara. Faça essas coisas todas aí que você faz nos outros canais de futebol, essas coisas. Wilson, pede pra você fazer, você faz nesse canal aqui também, tá bom? É isso. Valeu, Diogo. Mais. Até a próxima. Tamo junto.